Amém? Vamos a mais um assunto sobre batalha espiritual. Hoje nós vamos falar sobre alguns espíritos e suas ações. Poucos, depois eu falo de outros em outras ocasiões. Mas vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 14. Lucas, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: E estava ele expulsando um demônio, falando de Jesus, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas outro versículo também diz assim: Mas alguns diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Pessoal, Jesus, como ele expulsava demônios, então algumas pessoas disseram que ele expulsava por Beelzebu ou pelo próprio Satanás. Então quem trabalha na área de libertação, que Jesus foi o primeiro a fazer isso, com certeza vai ser chamado de filho do cão, filho do diabo, servo do diabo, ou está envolvido com as trevas. Isso eu já escutei. Já me chamaram de feiticeiro, de crente bruxo, ou disseram que eu não sou crente, que eu era feiticeiro. Já fui chamado disso também. Mas não me importa. Fazer o quê? Faz parte do ofício. E Jesus passou por isso. E ele falou, bem-aventurado sois, está lá em Mateus capítulo 5, a bem-aventurança, quando alguém vos injuriarem, mentindo e disserem todo mal contra vós, sois bem-aventurados. Mas o versículo 14 diz que o demônio era surdo e mudo. O que eu quero frisar sobre batalha espiritual? Existem demônios que são específicos em algumas coisas. Quero deixar claro, antes de tudo, as enfermidades em si, existem enfermidades naturais. O que é enfermidade natural? Aquela que a gente adquire através do ar, através dos alimentos, através da falta de vitaminas, através de tomar banho de sol, através de refrigerantes, açúcares, carboidratos em excesso, gorduras em excesso, gordura trans. Então isso aí pode acumular e provocar doenças no corpo humano. Isso é comprovado cientificamente pela ciência, tá certo? Então não vamos confundir as coisas. Eu não vou dizer e não estou dizendo que todas as doenças são provenientes do mundo espiritual. Não. Mas eu posso afirmar que algumas doenças sim são de origem espiritual. Existem pessoas que fazem exames e vão para os médicos e eles não encontram nada, mas a pessoa sente todos os sintomas de uma enfermidade. Essa é uma doença tipicamente espiritual. Conheci outra pessoa que ele estava saindo da puru da cabeça dele. E socorreram ele. Quando chegou lá, um médico, possivelmente era espírita, disse, olha, aqui nós não descobrimos a origem, não temos como fazer nada. Procura um centro espírita, porque era de origem espiritual aquele mal que estava sobre ele. Então existem muitas doenças, inclusive essa aqui da Bíblia diz que era um demônio que estava causando a surdez e a mudez. Então existem vários demônios que causam enfermidades nas pessoas. Às vezes a gente pode adoecer por uma doença natural, mas também pode ser uma seta do inimigo. Amém? Então o que eu devo fazer nesse momento? Orar, ungir, repreender a enfermidade e repreender o demônio, mandar o demônio sair. Como eu citei em outro vídeo do irmão, do filho dele, que tinha recebido um carrinho daquele momento de Corme Damião lá, e a criança ficou doente, não tinha quem o médico desse jeito. Até que o carrinho fosse quebrado, o irmão orou e mandou o demônio sair levar a enfermidade. E a criança ficou boa. Então existem doenças de origem espiritual, existem doenças de origem física. Mas a maioria não tem como saber disso. Então como não se sabe disso, você pode orar a si mesmo. Se tiver algum demônio por trás dessa enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo, eu cancelo em nome do Senhor toda a maldição, toda a seta do inferno. Amém? Tem que orar. Botar a mão em cima da enfermidade, se puder botar a mão, ou a mão na cabeça, se puder arrumar um óleo ungido, passa o óleo ungido. E repreenda em nome do Senhor Jesus. Amém? Então existem demônios para todas as classes. Por exemplo, o caveira, que é chamado de Exu Caveira, ele domina na violência. Onde tem violência, onde tem brigas, onde tem morte, tiros, facas, essas coisas, tragédias, ele está por trás. Outra coisa, os caveiros, eles dominam todos os presídios. Por trás de cada presídio tem um caveirinha-chefe lá, desse bicho aí. Mas
Eles não mandam nada, irmãos. Na verdade, quem manda é Deus. Quem manda é o Senhor Jesus. Inclusive, nós temos autoridade sobre ele. A Bíblia de Jesus falou isso. Então, quem tem parentes ou alguém que está preso, Cristo Jesus mandou orar pelos presos. Por que Jesus mandou orar pelos presos? Porque Jesus sabe que estão ali num ambiente fechado, né? Pessoas que praticaram mal, que foram induzidas pelo demônio a fazerem mal. Outros que são de natureza maligna mesmo. Um homem tem natureza ruim, fez maldade sem ter auxílio de demônio. E estão todos aglomerados em um lugar onde quem manda é um lugar fechado, onde quem manda é um demônio. Então temos que orar por essas pessoas para Deus dar livramento, até muito filho de crente que está lá, até tem pessoas inocentes no meio, tem pouco, mas tem. E essas pessoas, se Deus tem negócio, nós temos que orar, dando cobertura para que Deus venha tirar de lá ou salvar lá dentro mesmo essas pessoas. Então, atrás dos vícios, tem o tal do Zé Pilintra, que é da cachaça, do cigarro, do vício, essa é da boemia, das danças, é um demônio que está ligado totalmente às festividades. As pombagiras, como eu falei antes, é do sexo, da prostituição, da pornografia, do adultério, da traição. Tudo que envolver sexualidade, esse demônio está por trás. Existem os demônios que trabalham com os velhos, que são os pretos velhos, que trabalham com as crianças, são os mirins, criança desobediente, criança que não obedece pai e mãe, mas também o demônio, irmãos, ele é afugentado quando o pai e a mãe exerce sua autoridade de pai sobre ela. Criança que é muito mimada, criança que a própria mãe ou o pai abre espaço para o demônio agir, aí misericórdia, né? Uma criança que quer tudo, que chora por tudo e faz pirraça para ganhar as coisas e os pais cedem, esses pais estão abrindo portas para que os demônios agem dessa criança. Então o pai tem que dar carinho, a mãe também, mas tem que passar para a criança respeito, moralidade, autoridade. Amém? Então, por mais que o demônio queira agir através daquela criança ali, mas o pai e a mãe exercendo autoridade, vai afugentar o demônio, porque o demônio precisa da criança, que a criança faça o que ele manda. E se a criança não faz porque os pais estão impondo respeito, é impondo mesmo respeito, um banquinho do castigo de vez em quando é bom, uma lapadinha na perna boa, a Bíblia manda isso. Amém? A criança muito mal criada, ora por ela primeiro, repreende toda a influência do marido na vida dele, bota de castigo. 5 minutinhos, não vai matar ninguém não. Enquanto ele não ficar de castigo certinho lá, não conta os 5 minutos. Porque tem uns que cai do banco, desce do banquinho e faz... Não, enquanto não ficar assim, não vai sair do castigo. Não, se você colocar isso em hábito, ter o banquinho do castigo na sua casa, quem tem criança, não tem demônio certo. Amém? Até a criança se acostumar com o banquinho, ela vai se acostumando e vai se enquadrando aquilo na disciplina. Dando disciplina, horário para o celular. Criança até 2 anos. Isso é a Organização Mundial de Saúde que está falando. Criança até 2 anos não deveria ver televisão nem pegar em celular, porque elas tornam-se imperativas. Então não pode. Certos desenhos animados, eu vou falar depois sobre crianças, são desenhos endemoniados que têm acabado com a mentalidade das crianças. Existe um tal de um sistema chamado mensagens subliminar. São mensagens que nós adultos não conseguimos ver nem entender, mas vai diretamente para o cérebro da criança e isso tem influenciado as crianças em todo o comportamento. Então, se for ver um desenho, coloca um desenho bíblico, alguma coisa para a criança, ou tira da televisão, tira do celular, compra brinquedos, existem muitos brinquedos que eles podem brincar em casa, e para tirar desse meio aí e deixar esse demônio de fora. E ore sempre pela sua criança. Quando ela estiver dormindo, se for a pé na madrugada, vai no quarto, coloca a mão sobre ela, abençoa a tua criança, repreende toda a seta maligna na vida dela, na mente dela, na escola também. Sabe lá Deus o que é que o professor está ensinando, a professora está ensinando, se não está ensinando coisas erradas ou ensinando de origem diabólica. Outro dia teve uma mãe que falou que o filho dela chegou em casa e disse: mãe, quem criou o céu não foi Deus não, foi Olorum. Olorum é o principal deus da Umbanda, que chama também Candomblé, não tem como principal deus. Olorum de fato é o diabo, né? Satanás, que foi expulso do céu. Não, que Olorum criou os céus e a terra, criou um Orum, Orum é o lugar espiritual, e depois criou Jesus e os orixás, e depois por último criou a humanidade. Isso é ensinamento antibíblico. Então temos que orar para que o Senhor venha vedar as crianças de ensinamentos errados fora das escrituras. Quer dizer,
Falar disso pode nas escolas, mas se for falar de Bíblia não pode, é proibido. Estamos vivendo no Brasil. Então, existem demônios para muitos males, demônios que são enviados para colocar enfermidade, demônios que são enviados para causar dívidas, demônios que são enviados para destruir casamento, fechar empresas e etc. Então, eles estão agrupados pelas suas funções. E quando eles são invocados, são enviados para fazer aquilo ali que eles são designados. Mas o crente orando, o crente jejuando na presença do Senhor, não tem demônio certo que fique. Você ora, expulsa, pede ao seu exército que manda anjos para a tua casa para te proteger, tua família, teus negócios. Tem que orar, irmão. O crente tem que orar. Não pode viver sem oração, não. Tem que ter oração e repreender também o maligno. Amém? Tem que repreender esses demônios que é o que Jesus falou. Vieram para matar, está lá em João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando está falando do diabo, está falando de toda a classe deles. Os demônios vieram para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que Deus deu um nome ao seu Filho, que está acima de todo nome. Que no nome dele, todo joelho no céu, na terra e no inferno se dobra. E toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tem o que temer. É só você conhecer, ter o conhecimento e usar a autoridade que você tem. A autoridade no nome de Jesus. Nos teus negócios, na tua casa, na tua vida. Dissipa todo mal. Quando for orar, não esquece. Quando tu termina a tua oração, tu fica em pé, de olho aberto mesmo, estenda as mãos para o quarto, para a sala, para a tua empresa, todo o ambiente. Repreendo todo mal, toda seta, e se algum demônio aqui sai em nome de Jesus, se alguma macumba ser desfeita em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Porque a autoridade é sua, você é servo do Deus Altíssimo e Deus te chamou para isso. Então a tua casa é o teu território, você pode guerrear por ele, amém? Tua empresa é teu território, você pode guerrear por ela. Os teus bens, tua família, é teu território, então você pode lutar pelo seu território, como eu falei antes em outro vídeo. Você não pode estar fazendo isso pela empresa dos outros, você não pode estar fazendo isso pela família dos outros, pela casa do vizinho, não. A não ser que Deus mande fazer isso, porque cada cristão é seu sacerdote para a sua família, para a sua casa e para os seus negócios. Amém? Então, usa da autoridade de Deus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo.